Olá, eu sou a Andréia Benetti, falo mais uma vez pelo canal do Moça Você é Machista no YouTube e essa noite eu tô aqui para falar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre o linchamento da dona de casa Fabiane, né? Na verdade, essas atitudes de violência, elas não costumam ser muito o foco da página, né? Mas nós como feministas, como qualquer página ou qualquer meio de militância que visa igualdade, a gente tem a obrigação de se pronunciar, né? Não só porque a morte de uma mulher, mas porque é uma morte violenta, né? Em um país violento, um país que está caminhando cada vez mais para a barbárie, para o desordenamento da violência, né? Para uma violência ilícita que ao mesmo tempo é lícita, é consentida, né? Então, algumas coisas que a gente precisa rever, que a gente precisa ao menos debater, né? Debater mesmo em âmbito social, em escola, em mídia, né? Porque a mídia, a rede social e as páginas, elas não são feitas para cuspir post e as pessoas acreditarem sem questionar, sair por aí fazendo, batendo e acontecendo, né? Para que existe mídia? Para que deve, pelo menos, existir mídia, rede social, internet, né? É um acesso à informação, ela não é um meio para pensar pelas pessoas, né? Que é o que a gente vê acontecendo. A gente vê uma publicação em página incitando a violência contra uma mulher, daí uma pessoa que é parecida com a mulher, que supostamente era uma sequestradora e usava criança para magia negra, supostamente tudo isso é tido como verdade, sem um questionamento, sem uma verificação, né, de veracidade de nada. Então, o que aconteceu? A gente não está pensando, a mídia está pensando por nós, está ordenando coisas, a gente parou de raciocinar, o homem está regredindo mentalmente, de raciocínio, ou o que é? O nosso sistema de educação está tão caótico que a gente não consegue mais nem produzir ser, que consegue pensar por si. Ou é um ato de grupo, né? Quando um grupo está de 100 pessoas espancando uma dona de casa até a morte, eu consigo justificar isso falando que é uma sequestradora de criança? É mesmo? E se esse fato é justificável? Né? Então eu creio que tem uma série de questões que a gente precisa discutir, esses fatos precisam ser discutidos, porque eu acredito que o Brasil, como está, com a mídia desonesta como a gente tem, com os meios de circulação de informação da forma como estão, e as pessoas indo, né, só repetindo, eu recebo informação, eu replico o post sem raciocinar no que aquilo ali está falando, né, e isso é uma coisa perigosa, a gente nunca teve tanto acesso à informação assim, né, então eu falo, a gente está na era da informação, na era do conhecimento ou na era do despejo de ideia, que a gente não consegue raciocinar sobre e dar a nossa própria opinião, né, quantas postagens a gente coloca na internet, na nossa página, que a gente consegue discutir profundamente sobre aquilo ali. Né? Então eu estou na era do quê? De uma informação superficial ou de uma mídia que pensa por mim? Né? Acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque me parece que o Brasil está caminhando para uma barbárie mesmo, influenciada por uma mídia desonesta, de verdade, por algumas pessoas como Raquel Sherazade, entre outras, que estão ganhando dinheiro nas costas, às vezes nem pensa aquilo que está falando, mas nas costas de criar polêmica, em quem não consegue pensar por si. Né? Então aí, e a gente está falando da Fabiane, que foi um caso que era uma mulher inocente, com 2 filhas, estava carregando uma Bíblia, e a Bíblia ter sido confundido com algum livro de magia negra, né? Como se justificasse, ninguém foi lá olhar para ver se era. A gente está falando da Fabiane porque é uma dona de casa inocente, mas quantos linchamentos são autorizados no Brasil? Né? Autorizados mesmo, a polícia lincha. Gente, a polícia arrastou uma mulher negra faz uns 2 meses numa favela, matou e arrastou essa mulher num carro, e aí? Isso é um linchamento? Né? Na cadeia tem linchamento, a gente acha super legal falar, estuprador caiu na cadeia, não tem vez. Né? Então pode ser relativizada a violência, uma dona de casa não pode ser linchada, mas um bandido pode ser linchado, a população negra, a população pobre sofre um genocídio pela polícia e aí tá tudo ok, porque a gente passou a considerar que quem mora em favela, quem mora em população pobre é bandido. Né? E aí eu não consigo entender qual que é a diferença entre eu linchar uma pessoa que é um bandido, que cometeu algum crime, seja estupro, seja qualquer coisa, qual é a diferença do meu ato de ir lá linchar, jogar uma pedra na cabeça, pegar um pau, meter na cabeça da pessoa, passar com a bicicleta em cima, que foi o que aconteceu com a dona de casa. Qual é a diferença do meu ato de assassinato pro ato cometido pela pessoa que eu chamo de bandido? Não é nenhum, não é nenhum. Então, em alguns casos, na maioria dos casos, o que a gente está vendo é uma desculpa mesmo. É uma desculpa para a barbárie, uma desculpa para a violência, é uma desculpa para ir lá e fazer uma crueldade, né? Será que a gente precisa disso? O que será que aquele grupo ali estava pensando na hora? Eu garanto que tinha gente ali que nem estava sabendo o que estava acontecendo. Aí eu vejo um chutando, eu vou chutar também, né? Muito parecido com briga de rua.
Um chuta, o outro chuta quando ele tem 20 matando uma pessoa. A gente não pensa, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Por que ninguém tenta impedir isso? Que espécie de comportamento animal é esse que o ser humano desenvolve quando ele está em grupo? Né? E que espécie de sociedade é essa que justifica e relativiza a violência? Né? Então, não, mas se matar meu filho, eu quero que linche. Eu quero que linche uma ova. Se matar meu filho, eu tenho que pensar o que está acontecendo com essa sociedade nojenta. Eu tenho que pensar o que está acontecendo com essa sociedade que mata criança, né? Que mata e que justifica uma violência com outra violência. Isso vira um círculo vicioso de legitimização da violência. Daqui a pouco o que vai virar? E quantos inocentes já foram mortos numa situação dessa? Então, quem está sendo amarrado em poste é negro, é a pessoa com uma deficiência mental, né? A Fabiana não era deficiente mental, mas tinha um problema psicológico, um transtorno que ela se tratava. E aí, quais pessoas são amarradas em postes, são linchadas? É algum rico? É alguém de classe média? Né? Qual bandido que é espancado na cadeia? É bandido de colarinho branco? É quem desvia dinheiro de empresa grande ou de cargo alto de política? Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi nenhum político que desvia milhões de dinheiro ou sei lá outra questão ser linchado. Eu nunca vi. Eu vejo pobre, né? Eu nunca vi também na mídia, na televisão, incitar violência contra isso. Não incita. Por quê? Porque é uma espécie que sofre preconceito, né? Sendo ou não sendo, tá? Tendo ou não tendo cometido delito. O que eu quero deixar claro é que eu não estou defendendo o ato de cometer delito ou não. Mas a gente criou uma sociedade que tem um preconceito tão grande com uma certa camada da sociedade que qualquer desculpa é desculpa para querer eliminar isso. Então eu quero eliminar qualquer pessoa que eu suponho que seja bandido, porque isso não tem que existir. E aí minha violência contra ele fica legítima. Como se eu não fosse bandido de ter ido lá e agredido, linchado, né, e incitado a violência. Isso então não é ser bandido. Eu defendo a morte de bandido, mas eu matar ele não me faz bandido. Que coerência lógica que é essa? Né? E para onde nós vamos caminhar dessa forma? Né? Isso é até pegar um filho meu, isso é linchado, isso é até pegar uma irmã, uma dona de casa que estava quieta dentro de casa, que tinha 2 filhas com as fotos dentro da Bíblia. Isso é até quando? Né? E quando que acaba isso? Aonde para isso? Então, na verdade, o que a gente está criando é um povo que não pensa. Por quê? Porque todos os processos precisam começar e culminar também em um processo de educação social, que é tudo que o Brasil não está fazendo. O Brasil coloca a culpa em tudo. Né? Ele coloca a culpa em justiça que não funciona, em cadeia que não recupera, em situação social, mas ele não foca em educação. Ele não foca em um debate com as crianças sobre violência. Tinha criança lá no linchamento. Né? E eu vi o jornalista falando a educação que a gente está dando para as crianças. Eu nem estou vendo a educação que a gente está dando para as crianças. Quanto mais um debate sobre violência, né, sobre a legitimização da violência, sobre eu nunca posso bater no outro, no meu colega, no meu amigo, no meu companheiro, em quem quer que seja, e não é porque eu tenho lei que me pune, é porque eu preciso respeitar o espaço do outro. Né? Por que eu não posso assassinar? Por que eu não posso... Né? E isso é muito fácil falar também quando a gente não tem um meio social que impede praticamente a pessoa ao roubo. Né? Se a gente contar da marginalização a que foi submetido o povo negro e a construção das favelas, se a gente começar lá no começo, isso vai muito longe. Mas isso tudo não é discutido, porque é muito fácil chegar lá e justificar bandido bom e bandido morto, né? Mas não qualquer bandido. Né? Bandido rico, de classe média, branco, não. Esse é bom vivo. Né? Porque ele não é tão bandido assim. Ele tá limpinho, né? Agora o morador de rua, negro ali, que fuma crack, que tá lá deitado na rua, ele atrapalha a minha visão. Né? Ele me incomoda quando eu passo na rua. Então qualquer motivo vai ser motivo para um linchamento. E um coitado desse que morre também não faz diferença, não vai noticiar, a mídia vai passar uma notinha ou outra, né? E aí? Aonde a gente vai parar? Então eu estou fazendo esse vídeo por uma questão de reflexão. A minha violência contra uma mulher é seríssima, uma coisa que aconteceu que eu não conseguia acreditar, que tinham 100 pessoas no linchamento de uma mulher, que ouviram falar numa página, num outro lugar, que não sabe aonde, que era uma... Que é isso? Aonde a gente vai parar assim? Né? Esses linchamentos sempre aconteceram e agora estão se intensificando por conta de uma mídia burra. E as pessoas que assistem aquilo que não conseguem pensar. Né? Então eu tô fazendo isso porque nós, como responsáveis por uma página do tamanho que o Moça é, né, com 370 mil pessoas, o mínimo que a gente pode fazer é dizer, gente, a mídia não tá aqui, a página não tá aqui, nenhuma função da internet é fazer ninguém parar de pensar, ao contrário, né, incitar o debate, a discussão social. Os posts do Moça, os vídeos todos são feitos para isso, para uma proposta de pensar, de repensar a sociedade, de construir uma sociedade mais igualitária, né, e não de parar de pensar e partir para voltar para a Idade Média, né, para o suplício em praça pública. Acho que a gente precisa raciocinar.
Eu sou a Andréia Benetti, falei pelo Moça Você é Machista mais uma vez no canal do YouTube.